a intenção é, nesse momento importante, de ocupar esse espaço aberto pela lei, conquistado, né, a duras penas, e às vezes as pessoas falam, mas a lei cai de cima para baixo, isso não é legal porque é uma coisa impositiva. A gente esquece que a lei é a resposta dos movimentos sociais, né? Tem toda uma história anterior à lei que desagou, que conquistou, né, essa obrigatoriedade de ensinar esses temas. Então ela não é de cima para baixo, ela é apenas a resposta de muito trabalho, de muita gente, de muita articulação política para conseguir implantá-la. Agora o trabalho de nós professores é fazer com que esses assuntos sejam ensinados de forma adequada, consistente, sólida, de perspectivas corretas, porque, feito eu falei a semana passada, é um assunto sempre permeado de muitos preconceitos e muitas paixões, né? Então isso desperta, é incrível como a questão racial, dita racial, desperta uma paixão nas pessoas, seja de parte a parte, né? Seja pelos que são os segregados, sejam a elite branca, é sempre um assunto extremamente quente, né? E é importante que a gente aproveite esse momento para tratar dessas questões de maneira que leve realmente a uma transformação e que não consolide estereótipos e posições que são posições, no fundo, embasadas por perspectivas preconceituosas. A gente tem que investir para, se a gente quer dar educação de qualidade e se a gente quer que as crianças e os jovens de hoje sejam adultos responsáveis e com valores positivos e que a gente acredita que a sociedade possa ser transformada para melhor, né? E então, bem-vindos, né? E a primeira coisa é essa, né? A gente, quando trabalha com história da África, tem que trabalhar com o mapa o tempo todo, porque a gente não sabe, não aprendeu na escola os rios, a geografia, né? E eu dei como leitura de base para vocês o capítulo 1 e 2 do meu próprio livro, né? A primeira informação é o que é esse continente, onde é que ele está localizado, né? Então, o texto começa falando, né, dos limites externos, né, o Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico. E fala da cobertura vegetal, então a grande área do deserto, o que a gente chama de Sahel, que é uma área de transição entre o deserto e as áreas mais de savana, que se limitam, né, com essas áreas mais áridas, tanto no norte quanto no sul. No sul também tem o deserto do Kalahari. A floresta tropical equatorial que está ao longo da linha do Equador e que tem duas pontinhas de clima mediterrâneo. É claro que a cobertura vegetal é importante para direcionar o tipo de sociedade que vai se implantar aí, porque o tipo de atividade econômica dessas populações vão ser adequadas aos ambientes, aos ecossistemas nos quais elas vivem, e o tipo de atividade econômica vai definir também não só organização interna dessas sociedades, como que tipo de relação ela vai manter com as sociedades no seu entorno. Então já começa que as coisas são todas interligadas, a gente não entende história sem geografia, e a outra coisa que é importante são os rios, entender e tomar os rios como parâmetros de localização no continente. A gente está falando de um continente que não é o continente, que não tem a divisão política que nós conhecemos hoje. Mas então, para nós que vamos trabalhar com um período anterior à colonização, eu até uso no texto para orientar onde essas regiões são com relação aos países de hoje. Mas o mais importante é a gente saber onde são os rios, porque em torno dos rios, e são os rios que são os grandes
veículos de penetração, de circulação de pessoas, de circulação de mercadoria, de fertilização de determinadas áreas. Então a gente tem, claro, o Nilo, né, que aí esse ele foi estudado, a gente estudou o Egito e o Nilo quando estava na escola, que nasce aqui na região dos Grandes Lagos, já uma região, uma área mais, com uma vegetação mais abundante, né? O Nilo formado por dois braços, né? O Nilo Azul, que nasce nos altiplanos da Etiópia, e o Nilo Branco, que nasce aqui no Lago Vitória. O rio Níger, que nasce aqui, são os altiplanos do que é chamado Futa Jalon. São terras altas, onde nascem vários rios. O Senegal nasce aqui, o Gâmbia nasce aqui e o Níger nasce aqui. Enquanto o Senegal e o Gâmbia correm para o Atlântico diretamente, o Níger corre para o interior. Ele vai fertilizar essa região mais árida e ele faz uma grande curva e vem desaguar no Atlântico, aqui no Golfo, que a gente chama de Golfo do Benin, num grande delta. Então, e esse rio é importantíssimo nessa região, porque aqui no que se chama curva interior do Níger, ou delta interior do Níger, ou curva do Níger, tem uma série de braços de rio e nas épocas de chuva isso inunda e fertiliza as terras. Então, esse é o grande celeiro que a gente vai ver logo a seguir, do comércio que se dá pelo Saara. Aqui a gente tem uma grande bacia hidrográfica, no qual nasce o rio Congo, aqui no Lualaba, e vem desaguar aqui, e nasce o Zambeze, que vem desaguar na costa oriental. Para nós, o Congo e o Zambeze são duas referências centrais, porque a gente vai tratar um pouco de sociedades que se formaram nessas regiões desses rios. Aqui tem uma série de rios também, todos desaguando no Atlântico, e o rio Kwanza, que também vai ser importante para estudos afro-brasileiros, porque aqui é a região de Angola. Luanda está aqui perto da foz do rio Kwanza e, como a gente sabe e vai ver mais devagar, muitos escravos traficados para o Brasil vieram dessa região de Angola. Portanto, nos interessa conhecer com mais vagar, com mais cuidado essa região. Aqui embaixo a gente tem o Limpopo, o Orange, aqui tem o deserto do Kalahari, aqui tem uma área, né, de alagados e rios que desaguam internamente nesses lagos internos. E sempre lembrando, né, que há uma conexão com o entorno, né? O continente africano não é um continente isolado. Eu pus essa imagem, está no livro também, só para a gente lembrar que quando a primeira aproximação com a África é geralmente sempre pela natureza, né? Então, os grandes mamíferos, o elefante, o hipopótamo, o leão, os grandes felinos, a radicalidade do clima, que ou é o deserto do Saara, ou são as chuvas torrenciais e a floresta equatorial. E como é a maneira como a África primeiro entra na vida de muitas pessoas, pelo National Geographic, pelos filmes, pelos documentários, é importante a gente incorporar essa informação quando a gente está tratando do continente, a informação dos grandes animais, da natureza, já trazendo ela para a sua devida dimensão. Quer dizer, ela é o dado natural do passado diferente do contemporâneo. A gente pode até trabalhar com as questões de ecologia e da alteração que o homem faz com a sua ação econômica na superfície da Terra, para já ir esvaziando esse estereótipo de África como terra dos animais, ponto, né? Aí, pensando nas populações, os especialistas em estudos linguísticos aceitam uma divisão
básica em grandes grupos linguísticos, né? Dividem os povos e as línguas faladas no continente nesses grandes grupos linguísticos que seriam 4. Né? O afroasiático, que tem muita ligação com as línguas da Península Arábica, as línguas semitas aqui, porque tem uma circulação bastante significativa de populações aqui pelo Istmo de Suez, inclusive. Lembrar que o Canal de Suez é obra do homem do final do 19, né? Há uma ligação por terra entre África e a Península Arábica, Anatólia, todo esse complexo aqui do Mediterrâneo leste, né, oriental. Afora a proximidade aqui do Golfo de Aden, que aqui é muito fácil ir por mar também. Então aqui teve várias levas migratórias, tem toda a cultura e as línguas dessa região. Aqui a gente chama do chifre da África, tanto do chifre da África quanto do litoral próximo ao Mar Vermelho, quanto do Mediterrâneo, e mesmo aqui o litoral norte do Atlântico, quer dizer, a parte norte do continente que dá para o Atlântico, a presença dos beduínos, que são povos do deserto, que vêm aqui da Península Arábica, do islamismo, e a gente vai ver logo isso a seguir, o camelo, que é um animal aqui nativo da Península Arábica, que vai ser fundamental na circulação de mercadorias e pessoas pelo deserto. Então, a língua falada aqui é uma língua chamada de afroasiática, porque tem muita influência dessas línguas semitas e da Península Arábica. O outro grande grupo linguístico é chamado Níger-Congo, que é esse que praticamente ocupa toda a extensão da chamada África subsaariana. Há quem fale também em África branca e África negra, mas isso é mais complicado porque aqui, inclusive, as populações são extremamente miscigenadas e os tipos físicos são variados, né? Um etíope tem um tipo físico bastante diferente de um angolano. Mas então, nessa África subsaariana, há esse grande tronco linguístico chamado Níger-Congo, sendo que nessa porção, a partir do atual Camarões, aqui os Morros Camarões, até o sul, há uma unidade maior, que são os chamados povos bantus, enquanto essa região da África Ocidental há uma maior diversidade de subgrupos linguísticos, há uma variedade de grupos, muitos oriundos de um subgrupo chamado Kwa, então, e são línguas, não são dialetos, isso é outra discussão. Só de bantus tem entre 300 e 600 línguas bantus, não são dialetos, porque os dialetos são variações das línguas, elas são línguas com suas estruturas gramaticais, não só o vocabulário, como a estrutura da língua é um sistema fechado, não é um dialeto que empresta, né, de duas ou mais línguas. E aqui a gente tem uma variedade muito grande também de línguas faladas e do que a gente vai chamar de etnias. Mas antes de entrar nas etnias, só falar rapidamente aqui desse coração nilo-saariano, que é um outro tronco linguístico, que tem então um grupo de populações aqui que falam línguas ligadas a esse grupo linguístico. E aqui ao sul, os Khoisan, Khóis e Sans, Bosquímanos e Otentotes, que falam outra língua, às vezes é conhecida como língua do estalido, faz um clique, que é a característica dessas línguas Khoisan. E esses grupos são grupos, eram na origem coletores caçadores, estavam espalhados provavelmente pelo interior do continente e que com uma movimentação de grupos bantus em direção a leste e ao sul, eles vão sendo ou integrados e sendo dissolvidos
por essas novas levas de migração, ou eles se alojam nessa região do deserto do Kalahari, e também, inclusive, eles também estão sofrendo uma série de perseguições e riscos de desaparecer enquanto grupo étnico distinto. O norte da África, o chifre da África, a África Ocidental, o Sahel, que a gente já viu no outro mapa delimitado, a África Central e o Sul, a África Meridional, sendo que Centro-Ocidental e Centro-Oriental ou África Oriental, aqui também é conhecida como África Oriental. Designações que são importantes para a gente já ir se apropriando de uma terminologia para se referir a partes específicas do continente. A questão das etnias, ela está ligada tanto à língua que esses grupos falam, quanto às histórias desses povos, né? Então, a gente considera que uma etnia, ela é definida, ela é delimitada por um conjunto de coisas. Então, pelo espaço, pelo território que essa população ocupa, que é um território por ela mesma delimitado, né? O nosso território é esse. Por uma história a qual essa população se liga, então viemos todos de um determinado ancestral ou todos lutamos numa determinada guerra de conquista, somos aparentados porque somos compostos por esse conjunto de clãs ou famílias, conjuntos de famílias que estão relacionadas e que têm parcerias e que têm, como é que se diz, fidelidades entre si, falamos a mesma língua, às vezes há dialetos internos a essas línguas faladas pelas etnias, reverenciamos o mesmo, acreditamos no mesmo sistema religioso, filosófico e nos consideramos todos pertencentes a um mesmo grupo. A autoidentificação do membro da etnia como membro daquele grupo. Então, e isso, a gente está falando em etnia, talvez hoje a gente falasse em nacionalidade, pensando no Estado Nacional. Nós não estamos falando de tempos onde existisse essa ideia, nem lugares, né, onde existisse essa ideia de nação. Então, o que tece os laços entre um grupo e cria uma identidade que é comum ao grupo é esse pertencimento que nós, estudiosos, historiadores, antropólogos de fora, vamos designar como uma etnia. Isso é um termo, isso é um conceito do pesquisador, né? O cara não fala a minha etnia é tal. Talvez hoje ele até fale, né? Mas ele vai falar, eu sou um fula. E eu, brasileira, professor de história da África, falo, a etnia dele é fula. Então tem essa configuração linguística étnica. Esse continente esteve ligado ao resto do mundo, ou a partes do resto do mundo, de maneiras diversas e de formas diferentes em cada momento. Como eu falei para vocês, todo esse norte da África e essa parte oriental e do chifre, ela está sempre muito integrada aos circuitos do Mediterrâneo, aos circuitos do Mar Vermelho, à Península Arábica, a esse mundo, né, da Turquia e mesmo Grécia, Império Romano. Então, e aqui o Nilo, né, como uma estrada de ligação, né, do litoral com o interior, aqui também muita proximidade com o litoral do Mar Vermelho, permitindo a navegação não só ligando a Península Arábica, mas ligando a Pérsia e ligando a Índia, aqui pelo Golfo de Aden. Então, a África sempre esteve presente na história da humanidade desde a antiguidade e desde a pré-história, porque a gente sabe que o homem, o Homo sapiens, né, se configura como Homo sapiens, provavelmente aqui nos planaltos da atual Etiópia, e aqui também no sul da África também há escavações e encontra-se
antepassados, e não só o Homo sapiens, hominídeos, né? Isso tem em vários lugares da Terra, mas é daqui que sai o Homo sapiens e vai para a Europa, vai para o Oriente Próximo e se torna o Homo sapiens sapiens. Então, a gente, pensando em pré-história, já começa a destruir a ideia de continente congelado e isolado, que é um pouco, junto com os grandes animais, é um pouco que a gente pensa. Aquelas tribos, principalmente para o passado, né? Aquelas tribos lá estão paradas no tempo e não tem história. É o contrário que a gente vai ver. Então, a antiguidade, toda essa conexão do norte da África com o mundo mediterrâneo. Aqui Cartago era um importante centro fornecedor de trigo para o Império Romano. O comércio pelo Mar Vermelho na antiguidade era muito intenso, trazendo mercadorias da Índia, da Pérsia e mesmo da China, não diretamente, mas pelos circuitos de navegação do Índico, essas mercadorias do Oriente e dessa região, né, do Oriente mais próximo, entravam nos circuitos mediterrâneos pelo Mar Vermelho. Portanto, a gente tem aqui a Ashum e a Etiópia, são países que são sociedades, e Ashum como um porto, que vão estar estreitamente integrados nos circuitos de comércio e conexão na antiguidade. Chegando mais próximo, né? Então aqui, por exemplo, a Etiópia é um reino cristão antes do Império Romano. No século 3, 4, o grande chefe etíope e a classe elite dominante se incorpora o catolicismo, se converte ao catolicismo. Então tem a presença de comerciantes judeus na Etiópia antes da era cristã, e depois da era cristã, com a difusão do cristianismo aqui pelo Mediterrâneo, obra principalmente de São Paulo, né? São Paulo é o fundador do cristianismo. Cristo é um judeu, que os apóstolos dizem que ele é o Messias, filho de Deus. Ele prega como um profeta. E os apóstolos vão criar a nova religião a partir do judaísmo, principalmente São Paulo. E nesse momento, então, a Alexandria, né, a Grécia, a Roma, no início tem toda a perseguição aos cristãos, e aos poucos o cristianismo vai penetrando no Império, e antes disso ele já é religião de Estado na Etiópia. No século VII, né, quando Maomé é considerado um novo profeta e cria-se o islamismo, o maometanismo, a partir da pregação de Maomé. Maomé é perseguido, mas ele fica aqui, né, entre Meca e Medina, que são as cidades sagradas, e a partir da sua morte, a grande expansão do islamismo, tanto para o Oriente, chega até a Índia, né, chega até mais longe, e quanto para o Ocidente, todo o norte da África, Península Ibérica, pedaços aqui as ilhas aqui, e principalmente se dissemina pela África, porque entra pela costa do Mar Vermelho. Aqui só para vocês terem um mapa mais minucioso disso que eu estava falando, a antiga Núbia e depois a Etiópia, um pouco mais para o sul. Aqui, né, o contato que tinha com o Egito. Algumas dinastias egípcias, elas eram núbias, elas vinham da Núbia. O Egito teve várias dinastias, algumas eram negras vindas da Núbia. Em outros momentos, esses povos núbios forneciam principalmente escravos para construir essas coisas, tipo pirâmides dos faraós. Os circuitos que ligam Alexandria, cidades do Egito, Ashum, Adulis, Meroé é um reino importante na antiguidade. Então, como eles estão integrados nesses circuitos comerciais e de trocas culturais. Aqui a gente tem com mais detalhe
localidades, cidades da Núbia e da Etiópia, e aqui a pressão muçulmana. Então, aquilo que eu estava falando da expansão do islamismo, ele encontra aqui já um Estado católico, catolicismo copta, ligado à Alexandria. Então é uma variante, né? Não é o catolicismo romano. E a partir do século VII, VIII tem uma pressão dos muçulmanos. Há uma série de enfrentamentos e construções incríveis, né? Isso, por exemplo, é do período meroítico. Ali eu mostrei para vocês Meroe como o centro de um estado importante. Então a gente vê que são construções grandiosas, isso é antiguidade, né? No século XVI, XVII, esses facilidas são a dinastia reinante na Etiópia, e essas são ruínas desses castelos, então construções. Gondar, né, que também é um desses centros urbanos e econômicos da Etiópia, ruínas em Gondar, só para vocês terem uma ideia das construções, como eram construções imponentes. Essas igrejas de Lalibela são hoje ponto de atração turística, elas são esculpidas na rocha. Elas são impressionantes, é uma rocha escavada e a igreja é um bloco esculpido, né? Para dar exemplo do tipo de desenvolvimento, não só cultural, religioso, mas tecnológico, né? A gente fala sempre das pirâmides do Egito e esquece as coisas ao sul. A estela de Ascun, estelas são monumentos funerários, né? Então a gente vê tá aqui o tamanhinho da pessoa. E voltamos para a expansão do islamismo pelo norte da África, que traz consigo o camelo, a atividade comercial como muito intensa e a ligação do norte da África, das cidades litorâneas que já estão integradas no mundo mediterrâneo desde a antiguidade, faz essa ligação com estados que se formaram ao sul, com histórias que a gente tem muita dificuldade em reconstituir por conta de falta de documentos. Mas existia uma série de sociedades, que a gente já vai falar delas aqui, que se ligam com o norte da África e são atingidas pela influência muçulmana por meio dessas caravanas de comércio de árabes e de norte-africanos arabizados, conduzidos por povos do deserto, por tuaregues, por azenagues, por berberes, que habitam e muitas vezes os oásis, Tagaza, Sigilmassa, Gati, Gadamés, que são oásis no meio do deserto, e essas populações nômades do deserto são os grandes guias e condutores dessas caravanas de comércio conduzidas, e são caravanas que envolvem é um comércio que envolve grande quantidade de investimento, de bens de luxo, e às vezes que vão aqui de uma região da antiga Gana até a Península Arábica, e nesse circuito demora 3, 4 anos, porque vai parando, vai trocando, troca uma coisa aqui, outra coisa ali. Nem sempre a mercadoria que saiu daqui é a mercadoria que chega lá, porque ela vai se passando de mão em mão. E essas caravanas que são beneficiadas pela difusão do camelo, que é o animal que resiste à travessia do deserto. Esses tuaregues, esses povos nômades do deserto, são especializados em criar camelos. Então, essa integração do norte com o sul da África vai se beneficiar pela introdução do camelo e vai abrir as portas para a difusão do muçulmano, de uma cultura arabizada e da religião islâmica, que vai atingir a elite, os grandes comerciantes, os governantes desses centros de comércio, e muito menos a população rural, agrícola, pastora, que vai continuar adepta das suas religiões tradicionais.
e tem uma mistura entre elementos muçulmanos, islâmicos e elementos tradicionais muito intensa. Século 13, 14, a gente já começa a ter informação escrita dos viajantes árabes sobre essas regiões. Então existem alguns viajantes como Ibn Battuta, e no século 13 ou 14, Ibn Khaldun, depois Leão Africano, que são eruditos árabes, nascidos ou no norte da África ou em Granada, na Península Ibérica ocupada pelos árabes, que percorrem esse mundo muçulmano e fazem registros e narrativas escritas em árabe. Então a gente já começa a ter informações sobre essas sociedades ao sul do Saara, escritas a partir do século XIII, mais ou menos. Antes disso a gente tem a oralidade. Então são as histórias, as genealogias, os grandes feitos dos grandes chefes, que são contados de pai para filho desde sempre, ou desde muito tempo atrás. A oralidade, essas crônicas árabes, as escavações arqueológicas que encontram, né, vestígios de como as pessoas viviam naquela época, o que comiam, o que vestiam, que instrumentos usavam, qual tinha relação com qual, porque um pote de um determinado estilo que eu encontro aqui, eu vou encontrar a 200, 300 quilômetros, portanto isso significa que há uma ligação entre essas duas culturas, seja em termos de influência, seja em termos de trocas comerciais. Então a arqueologia também é um instrumento fundamental para reconstruir as sociedades africanas antigas. E o que é comerciado nessas rotas? Pedras de sal, é um sal que é escavado em minas do Saara. O Saara, em tempos muito antigos, era coberto de vegetação, tinha uma série de animais e tinham mares interiores que, ao secarem, criaram esses depósitos de sal. Não é sal marinho, né? É sal em pedra. Ouro, que esses mercadores, isso é uma gravura do final do 19, mas são os mercadores de ouro do Mali. Instrumentos, né, de balança, de precisão, pesar o ouro em pó geralmente. Os tuaregues, que eram esses grandes, ou os beduínos, os nômades do deserto, tem uma série de etnias que habitam essa região, né, o Saara, que são criadores de camelo, de cabra, são os condutores dessas caravanas, os grandes guias dessas caravanas, porque eles conhecem o deserto, e que vão fundar no século XI Timbuktu, que vai ser o centro desses circuitos do deserto, né? Então aqui a gente tem Gana, que é um estado, um império que se estrutura no século IX, mais ou menos, até o século XIII, e que aqui tem fontes de ouro, e Gana vai fornecer o ouro para aquelas caravanas. Antes de entrar nisso, eu estava falando da relação da África com o seu entorno, né? Então, o norte da África com o Mediterrâneo, com o Mar Vermelho, e todo aquele complexo da islamização e das rotas saarianas que são instauradas nessa conexão com o exterior pelo norte da África. A conexão do Oriente, da costa oriental, com Índia, Pérsia, isso também desde a Antiguidade, século IV, em Ptolomeu, nos gregos já há descrição, principalmente das cidades aqui do Mar Vermelho e do Chifre, aonde eles chegavam com mais facilidade, porque eles vinham até aqui, mais ou menos, até, no máximo, até aqui Zanzibar, facilitados pelos sistemas de monções, que os ventos sopram de setembro a março, norte-sul, de março a setembro, sul-norte. Então, com um barquinho qualquer, você ia e voltava, né? Você esperava o vento te levar e esperava o vento te trazer. Mas tinha que ser no tempo do vento. Então, eles vinham até aqui e aqui
povos que estavam mais estacionados mais ao sul traziam as mercadorias aqui, e aqui eles embarcavam para a Índia ou a Pérsia, para não perder, porque não dava tempo deles virem até aqui em Sofala, onde era desembarcado o ouro. Aqui nessa região da Zambésia, nos planaltos ao norte do rio Zambésia, havia também produção de ouro, e esse ouro era escoado principalmente aqui por esses portos de Sofala, e daqui eles eram retransportados para os portos mais ao norte. Essas cidades são cidades árabes, são comerciantes árabes que se instalam em ilhas e na costa, e que são a ponte entre esse comércio de ouro, de casco de tartaruga, de chifre de rinoceronte, de âmbar, de almíscar, de pluma de avestruz, que vai enfeitar e ser utilizado pelas elites, pelas classes dirigentes dos sultões e dos rajás da Índia. E só lá pelo século XIV que há realmente a criação de uma população mestiça, o Swahili, que é uma mistura do banto do interior com o árabe que vem pelo Índico, e cria uma língua específica, uma cultura específica, e isso só lá pelo 13, 14 é que se configura como o resultado dessa miscigenação, porque a elite comerciante árabe se mantinha à parte da população africana que trazia as mercadorias do interior, que descarregava e carregava os navios, que trazia as mercadorias aqui do sul. Aqui, do norte para o sul, né, vinha sal, do sul para o norte vinha o ouro de Gana, dessas regiões primeiro, e depois novas minas foram descobertas um pouco mais ao sul, aqui em Bambuque e Buré. E à medida que a rota comercial do Saara se alterava, então quando a rota era para cá, Gana era o estado mais importante. O império, um grande chefe que se chamava Gana, com autoridade sobre várias populações, várias etnias. Quando o ouro é descoberto aqui, uma nova rota se cria, levando as rotas mais para leste. Tombuctu se torna a principal cidade de confluência entre os mercadores e as mercadorias que vêm do sul e os que vêm de norte. Então, é aqui o Mali que vai se estruturar como grande império, isso a partir de primeira metade do século XIII. Século XIII e século XIV, o Mali é o grande império. Final do século XIV, século XV e XVI vai ser Songhai, o grande império aqui nessa região, porque as rotas também se deslocaram um pouco mais para leste, além de uma série de disputas e guerras e questões políticas que acontecem, né, nessas sociedades. Eu tenho zilhões de coisas para falar para vocês, por isso eu estou apenas indicando temas que podem ser desenvolvidos, né? A última face do continente a entrar em contato com o mundo exterior é a face atlântica. Então, se a gente viu que o norte e a região do Mar Vermelho, desde a antiguidade, se tem relação intensa com o exterior. A costa oriental, desde a antiguidade, tem relação intensa com o exterior. A costa atlântica não tem. A costa atlântica começa a entrar em contato mais intenso com o exterior a partir de meados do século XV, quando as navegações promovidas principalmente pelos portugueses, com o know-how, com o saber acumulado pelos navegantes do Mediterrâneo, genoveses, né, venezianos, é desenvolvido na famosa Escola de Sagres, e eles desenvolvem técnicas de navegação para vir costeando a África, que ao contrário dessa costa, o vento bate sempre de norte para o sul. A embarcação vai, e cadê que volta? Não tem tecnologia para voltar. Então, as primeiras expedições, eles desciam e vinham pelas rotas do deserto de volta. Quando voltavam, quando não tinham os naufrágios, então vinha até aqui Arguim, Canárias, Arguim, e aí voltava
para o norte pelas caravanas. Aqui chegava ouro. Fosse o ouro daqui, fosse o ouro daqui, o que a Europa via chegando aqui era ouro. Num início de mercantilização e de monetarização da economia. Esse ouro é talvez o maior motivador do investimento na tecnologia para navegar para baixo da África, para eliminar a intermediação dos comerciantes do Saara. Claro que tem também as especiarias da Índia, que a gente aprende na escola, né? Porque essas especiarias vinham até por terra, vinham pelo Mediterrâneo e também eram controladas tanto por mercadores árabes quanto por mercadores genoveses, sicilianos, venezianos. Então, e a outra grande motivação, que a gente tem que pensar que a gente está falando em século XV, é a religiosa. Portugal tem a missão, se imbui da missão, e isso é uma coisa tanto, desculpa, ideológica quanto verdadeira fé, de disseminar o cristianismo para o mundo inteiro. Então essa coisa, o grande argumento de investir para trazer mais almas para o rebanho de Deus. O comércio do ouro e o caminho para as Índias e a difusão do cristianismo são os grandes sustentáculos, né, do investimento nas grandes navegações. Essas populações aqui, elas estão articuladas com as grandes rotas de comércio por esses circuitos que levam aos portos do deserto, como eles são chamados, né? Timbuktu, Gao, Gené, mas elas são fim de linha. Aquelas populações que habitam o litoral, elas são o extremo do extremo do extremo dessas sociedades que estão áreas de floresta, que estão fornecendo ouro, que estão fornecendo noz de cola, que é uma semente, né, uma noz muito ambicionada, muito cobiçada no mundo muçulmano. Ela tem um grande teor de cafeína, é um grande estimulante, mata a sede, e nesses povos habitantes do deserto e das estepes, e ela tem um sentido ritual, cultural, de ofertar a noz para o seu hóspede. Então tem também toda uma simbologia de status e de hospitalidade que envolve a noz, e ela é uma mercadoria muito importante, delicada, que tem que ser transportada com cuidado nesses circuitos. Escravos são comerciados, principalmente mulheres, que vão ser levadas para os haréns, mas também homens que vão trabalhar na Pérsia, na Arábia, que vão trabalhar nas plantações do norte da África. Então tem também nessas caravanas um comércio de escravos. Tem o Ibn Battuta, que quando ele volta numa dessas caravanas, ele vem a Timbuktu e volta para o norte da África numa caravana, e ele diz que tinha 300 escravas nessa caravana que estavam sendo levadas. Essas caravanas, elas funcionam não só como circulação de mercadorias, mas circulação de informação e de culturas. O islamismo vai sendo disseminado pela rota das caravanas. Elas sempre carregam não só mercadores e carregadores e escravos a serem negociados, mas ulemás, especialistas no Alcorão, sacerdotes, peregrinos, estudiosos, viajantes que querem conhecer o mundo. Timbuktu, no século XV, é um grande centro de conhecimento, um grande centro do que a gente chamaria hoje do conhecimento universitário, acadêmico, erudito, conhecimento erudito. Sábios debatendo, e um que vem do Cairo, que passa um tempo em Timbuktu, outro que vem de Fez, que passa um tempo em Timbuktu, fazem o que a gente faz dos congressos e dos seminários, são encontros e debates filosóficos, intelectuais, e geografia, filosofia, além da leitura do Alcorão, além do aspecto religioso, toda a produção de conhecimento da época, que quem produz conhecimento no século XIV, 13, 14, é o mundo árabe.
né? O conhecimento grego foi, de alguma forma, esquecido, né, nos anos finais do Império Romano. Esses textos, inclusive, são resgatados pelos estudiosos árabes. Muitas vezes a gente só tem traduções árabes de alguns textos gregos que se perderam. Essa região da África está integrada nesse circuito de circulação de saber e conhecimento que vai até a Índia. Então a gente tem, ligado a isso ao muçulmano, a gente tem, a cultura muçulmana, a gente tem o que eu falei, essa elite nativa islamizada. Então o Mansa do Mali, que é um africano, né, ele é um mandê. O Mansa do Mali, em 1300, vai ao Cairo e ele é um grande sábio e ele traz arquitetos eruditos. Ele é um africano que incorporou a cultura muçulmana e ele se integra nesse circuito. Então tem também o africano, que eu estou chamando do mundo árabe, mas é claro que ele tem um outro lado que não é o arabizado e que o interessante é como as tradições e as novidades são integradas e não uma cede lugar à outra. Elas são combinadas e elas existem lado a lado e se complementam. Isso é uma característica das culturas e das sociedades africanas em geral. A gente fala plasticidade, não são sociedades, não são culturas que têm que abrir mão de uma coisa para incorporar a outra. Elas simplesmente vão incorporando. O professor Kabengele Munanga, que se aposentou aqui na antropologia, que ele nasceu no Congo, no antigo Congo belga, e ele falou uma coisa que me fez entender. Ele falou assim, o homem, ele vê a força vital do outro homem. Portanto, tudo que ele se apropria do outro, que é força vital, acrescenta força vital. Então, a lógica é você acrescentar o que tem de força, independentemente se é árabe, se é europeu, se é chinês, se aquilo é incorporado, aquilo se torna dele e convive com o que ele já traz. Ele não tem que deixar de ser, de reverenciar seus ancestrais para ser muçulmano. Ele vai, ele reza na sinagoga, lá na mesquita, e ele vai e faz a oferenda aos seus ancestrais. Isso hoje a gente vê a questão das mães de santo, né? Isso não é o que a antropologia do início do século XX, não é mascaramento, camuflar para esconder, não é isso. Isso é genuíno. Ela acrescentou outra coisa, né? Então a gente entra, então essas sociedades que eram o fim da linha e que a gente conhecia muito pouco delas, né? Porque o que se conhecia é que o que os viajantes que vinham aqui pegar ouro em Lobi contavam quando os comerciantes levavam em Tumbucto. Falavam, lá tem um povo, e claro que as histórias são sempre histórias fantasiadas. Então aqui a gente tem uma série de populações que se organizavam em sociedades de múltiplas feições. E aí eu entro no que está no capítulo 2, que são formas de organização social dessas sociedades africanas. Então a gente tem a possibilidade de ter um império, feito a gente falou que é o Mali, o Ghana, que seria um estado centralizado a partir de uma capital com ascendência sobre chefes regionais que mantêm sua autonomia e etnias diferentes e línguas diferentes. O império abarca uma multiplicidade de sociedades que de alguma forma se articulam a um poder central, que é o do Mansa do Mali, né? Ou o Ghana de Ghana. A gente tem o que a historiografia ocidental, os viajantes vão chamar de reinos, né, que é um território que tem um conjunto de subdivisões com seus chefes regionais que estão subordinados a uma capital e a um poder central. Aqui a gente vai ter alguns exemplos, por exemplo, o Benin. A gente pode ter uma cidade-estado, né, Ifé, por exemplo. Ifé, que não aparece aqui, mas que está por aqui,
seria uma cidade-estado porque é um território bem mais circunscrito, onde tem um aglomerado urbano, um arredor dos agricultores, dos artesãos, e ele tem um governo que engloba esse território centralizado pela cidade, né? Uma confederação de aldeias. Então a gente tem um conjunto de aldeias com autonomia, cada uma delas com autonomia, mas que todas juntas, em determinados momentos, tomam decisões a partir da confederação dos seus chefes. A aldeia, que seria o núcleo primeiro da organização social nessa África subsaariana que a gente vai passar a tratar. A aldeia está organizada a partir de grupos familiares, linhagens que compõem essa aldeia, e uma determinada linhagem é governante. Essa governança, esse mando, frequentemente ele é alternado entre diferentes linhagens e tem uma lógica da alternância, e o mando geralmente é dado ao representante da linhagem que primeiro chegou naquele lugar. E aí a gente já entra num outro assunto que no livro ele está destacado no final do capítulo 2, mas que a gente vai trazer na aula interligando, que é a questão da relação com o mundo não visível, com o mundo das entidades que são os mortos, que são os ancestrais deificados, que são os espíritos das águas, que são os espíritos das folhas, das plantas, do vento, das pedras, os espíritos alocados na natureza com poderes específicos a partir do que eles são, né? E a lógica básica de todas essas sociedades subsaarianas é que a vida é a conexão entre o mundo visível e o mundo invisível. Nada que acontece no mundo visível é independente do mundo invisível, e nada do que acontece no mundo invisível é independente do mundo visível. E essa relação tem que ser bem conduzida. Para isso você tem os especialistas. Uma pessoa que chega, um chefe de família, né? Eu sou chefe lá de um grupo familiar. Eu entrei em atrito, talvez numa disputa de liderança, porque morreu o antigo chefe, eu queria ser chefe, o outro também queria e ele ganhou. Ou a população cresceu tanto, tinha tanta fertilidade, caiu tanta chuva, teve tanto grão, nasceu tanta criança, morreu tão pouco, até aquele território não comporta mais alimentar aquele grupo, e eu e o meu grupo vamos nos deslocar e procurar um território novo que sustente o meu grupo. Seja lá por que for, ou eu briguei, seja lá por que for, eu saio com o meu grupo e vou para um outro território. Eu vou chegar num território que não tem ninguém, e aí eu vou ter que me relacionar com as entidades espirituais desse território. Eu vou ter que pedir licença para o espírito da água, para o espírito da terra, para eu poder plantar e para a colheita ser boa. Eu vou ter, então, como chefe que primeiro cheguei nesse território, eu vou ter uma ascendência sobre o grupo. Eu tenho um papel especial, não só na condução da vida, de disputas conflitos entre as pessoas, quem vai plantar em que território, em que pedaço de terra, se eu autorizo ou não determinadas uniões. Então eu tenho uma ascendência sobre as pessoas na sua vida cotidiana, e além disso eu faço a ligação dessa vida cotidiana com esse mundo ao qual eu tenho acesso por conta das minhas habilidades. Então eu vou ser o chefe, os meus descendentes vão ser os chefes. Então as chefaturas geralmente elas são estruturadas a partir dessa lógica da ancestralidade e da ancienalidade de quem chegou primeiro naquele lugar. E o ancestral é o detentor do conhecimento. Ele é o detentor do conhecimento da história do povo, de qual a melhor maneira de conduzir o povo e da maneira de se relacionar com as entidades que têm que ser
com as quais a gente tem que se comunicar. Domina os ritos, domina os objetos, detém o significado dos atos e das coisas. Então isso, se a gente pensa na aldeia, isso é mais fácil de entender porque é mais simples, né? Uma aldeia, sei lá, com 200 pessoas, às vezes até menos, e aí tem 2 ou 3 clãs, e aquele chegou primeiro, nós seguimos ele. Então, uma confederação de aldeias seria um conjunto desses vários chefes que decidem em comum coisas que dizem respeito a todas elas. Vem um inimigo externo, vem uma epidemia de varíola, vem uma praga de gafanhoto, vem um branco querendo comprar gente. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Uma cidade-estado é um chefe que tem todos esses poderes, ancestralidade, comunicação fácil, ou ele sabe lidar com os ritos e com as coisas que abrem os caminhos para o sobrenatural. Ele é o chefe da cidade-estado. A mesma coisa o rei, e aí já é uma linhagem porque é claro que à medida que as sociedades vão se complexificando, as hierarquias vão aumentando. Né? A gradação de diferença entre quem está na base e o rei que está no seu palácio, com todos os seus comandados, cada um responsável por uma coisa, ele que decide a guerra, ele que tem a comunicação com o Deus Supremo, com o principal ancestral, com o Criador das coisas, e ele se cerca de ritos e de riquezas. A riqueza não é o monte de moeda do Ali Baba e os 40 ladrões. A riqueza é a quantidade de mulheres que ele tem. Aí a questão da poligamia, porque os casamentos tecem relações sociais. Um rei com 300 mulheres, ele tem 300 famílias diretamente aliadas dele. A grande riqueza na África subsaariana é o controle sobre gente. Quanto mais pessoas estão sob a autoridade de um homem ou uma mulher, geralmente são os homens que mandam, as mulheres são importantes no mando político também, mas na retaguarda, quanto mais pessoas estiverem sob a autoridade dessa pessoa, mais rica e poderosa ela é. Os portugueses chegam, né, nessa costa, encontram essas sociedades, que a gente vai descrever rapidamente daqui a pouco, e começam a encetar relações comerciais primeiro para o barco, desce um navio com um monte de grumete, corre na praia, cata quem estiver ali dando bobeira, enfia no barco e leva para Portugal e vende como escravo. Eles são, como é que eles falam na crônica dos Urara? Eles são, tem um termo, filiados, são filiados, porque a justificativa ideológica é que eles vão ser inseridos na religião cristã. Aos poucos o pessoal não está dando mais bobeira na praia, já sacou que... E flecha envenenada deles, né? E na hora que flecha envenenadas neles, eles estão no território deles, os portugueses percebem que eles têm que mudar a atitude, porque senão eles não vão conseguir nada, porque é claro que são minoria em terra estrangeira. Então começam a encetar relações com um chefe aqui, um chefe acolá, relações comerciais e fundar feitorias. Então tem uma feitoria primeiro em Arguim, e em 1482 eles vão aqui encomenda na região do ouro. Claro que eles não vão pôr feitoria no meio da areia, eles vão pôr feitoria onde tem ouro, né? Onde eles percebem que tem ouro, que é o que eles estão procurando. As minas de ouro aqui de Bigu, Lobi, que estão indo lá para Tombuctu, eles fazem aqui encomenda ao Castelo de São Jorge da Mina em 1482. O Castelo de São Jorge da Mina é uma das principais feitorias. Ele é construído em terra de povos acãs que estão se organizando, que vão se organizar um pouco mais à frente num grande reino chamado Axante. Então é esse processo de povos ligados étnica e culturalmente, mas com independência, que por determinadas circunstâncias, tanto do que está acontecendo na história, tipo, chegaram os portugueses querendo ouro, como
pela personalidade de determinados líderes, tipo o rei, que eu esqueci o nome agora, tem uma capacidade de liderança fantástica e sai guerreando e subordinando seus vizinhos e põe todo mundo sob seu mando, e a partir dali se estrutura uma unidade política maior, onde hoje é o estado de Gana. Aí um parêntese importante. Quando a África se descoloniza nos anos 60, há internamente nessas sociedades um processo de resgate das suas histórias próprias, independentemente da história colonial. Então, algumas vezes, eles vão buscar nomes referentes a estados que foram importantes no passado. Gana, hoje, é isso. Gana era o estado Ashanti. Então, quando a gente estuda, na minha época, século XVII, XVIII, os Ashanti, eles estão onde hoje é Gana. Só que no século XIII, no século XII, no século IX, Gana era lá onde o Marrocos ou a Mauritânia. Tinha um estado chamado Gana lá. Então, só para vocês terem claro que isso é motivo de confusão, assim como quando a gente fala em colonialismo. Há um sério debate em tratar esse período que eu trato de África pré-colonial. Isso na academia, nos africanistas, é discutido, porque falam, como pré-colonial? Você está definindo por uma coisa que veio depois? Então, a África na Idade Moderna, mas também você está pensando em termos de divisão da história como Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, sendo a Idade Moderna que vai das grandes navegações até a Revolução Francesa. Então, também é uma designação externa aos processos históricos africanos. Mas não se encontrou ainda, né, uma solução para isso. Agora, o que é importante é não confundir a época colonial africana, que é do finalzinho do 19 aos anos 60, 1960, com a época colonial americana. Quando está acabando o colonialismo na América, está começando na África. Então, são coisas completamente diferentes, porque o colonialismo na América a gente sabe, a monocultura, o trabalho escravo, a metrópole e a colônia. E o colonialismo na África é numa situação de industrialização e de outros interesses. Não é trabalho escravo, é trabalho assalariado, é exploração do trabalho pelo assalariamento, pela taxação de impostos e não pela escravização. Então, são lógicas completamente diferentes. Isso tem que estar muito claro. Nessa região, né, aqui é chamado de Senegâmbia, teve uma mistura interessante entre portugueses e populações nativas, e aqui a gente tem o arquipélago do Cabo Verde, que não aparece nesse mapa, que está, acho que a 400 quilômetros da costa, e que era desabitado, apesar dos cabo-verdianos questionarem, mas já se provou que não tinha ninguém morando lá, né? E ele é habitado por portugueses e por diversas populações africanas dessa região. Então, o arquipélago do Cabo Verde hoje é uma cultura mestiça na origem, né? Entre várias etnias e sociedades africanas e a portuguesa. Então, aqui se cria um ambiente cultural muito interessante, que é o desses mestiços. As senharas, né? Essas são figurações dessas mestiças, mulheres mestiças, que ocuparam uma proeminência incrível no comércio no século XVI, XVII, XVIII e até hoje, quando a gente vai a Dakar, que é a única cidade africana que eu conheço, e vai à ilha de Gorée, que era um ponto de embarque de escravos, ainda tem a casa da fulana de tal, que é uma senhora, que é uma corruptela de senhora. O português vai ser uma língua do comércio disseminada a partir desse início da presença portuguesa nessa costa, e cria-se então uma elite africana portuguesada ou portuguesa africanizada, que mistura elementos e que vai estar no controle do comércio, e nesse comércio as mulheres são muito importantes. As mulheres são sempre importantes no comércio a curta distância
em toda a África, e aqui elas vão se tornar importantes no comércio a longa distância por essa associação que elas fazem matrimonial com os comerciantes brancos, que muitas vezes morrem e elas ficam as viúvas ricas desse negócio, outras vezes voltam para Portugal e os chefes das regiões onde eles comerciavam confiscam ou não deixam todos os bens deles saírem, porque isso é norma tradicional. Quando morre um chefe, todos os bens vai para o grande chefe, que devolve o que ele acha conveniente para os herdeiros e fica com o resto. É o nosso imposto sobre transmissão de fortunas, né? Então é interessante, isso é um tema legal para se explorar, né? O que eu falei do Reino Achante, que era aqui o Castelo de São Jorge da Mina, aqui a atual capital do atual Gana, e quando os portugueses se instalam aqui em Elmina, há uma série de estados ou sociedades acãs, Denquira, Aquim, Aquamuco, Cumaci, é da onde sai o grande líder que vai subordinar várias sociedades e criar o Estado Achante. Então, tem cultura, sofisticação e religião, sim, né? No caso dos Achante, que são... eles veneram os voduns, né? Há uma ligação, a principal forma, a principal entidade espiritual é ligada às linhagens, então são voduns ligados às linhagens, e os voduns são então muito particulares de cada linhagem. E essa é uma gravura feita no contexto já da relação com os britânicos, que isso depois no século XIX vai ser a área de atuação dos britânicos, retratando uma grande festa anual, que é a festa da colheita, quando todos os chefes levam para a capital e para o grande chefe, o Achanterrine é o grande chefe, e os chefes secundários das várias regiões levam o tributo anual para o grande chefe. No detalhe a gente vê aqui o Achanterrine com o seu séquito, os seus servos, seus servidores com abanadores de rabo de cavalo, o grande parassol com a insígnia da sua linhagem, do seu reinado, no caso o elefante, esse é o Achanterrine Osei Bonsu. A gente vê os outros chefes embaixo dos parassóis com as insígnias das suas casas específicas, e a gente vê os representantes do governo britânico, Grã-Bretanha e Dinamarca, que são os países que têm fortes naquela costa e que acorrem à grande festa da colheita em Cumaci, no interior. Geralmente as capitais são no interior e o grande chefe não pode ter contato com o mar. Então esses europeus vão para o interior para tentar acordos, né? Aqui ó, a gente vê. Então, final do 19, você já vê uma convivência, uma sobreposição. Nada mudou. As normas são as normas ditadas pelos chefes e pelas sociedades e pelas tradições locais. Os europeus, eles vão lá negociar, pedir preferência de comércio, acertar preço, levar presente, porque se não levar presente é varrido também da região. A partir de então vai mudar, né? E a gente não vai tratar disso. A região dos Achantes, produtora de ouro, então tem o ouro é muito usado nos adereços, nas insígnias dos poderes, dos reis. No caso, são bastões de mando dos línguas. Os línguas ou os intérpretes são aqueles que são mandados para negociar nos portos com os portugueses ou para as aldeias cobrar os impostos. São bastões de madeira recobertos de folhas de ouro e tudo isso significa alguma coisa. Por que é o boi, por que é o pássaro, por que é essa conversa em torno da mesa, eu não saberia dizer para vocês, mas só para... Isso são linguagens, são símbolos. Esse bastão, quem chega com esse bastão, só ao ter o bastão, a pessoa da mesma cultura já entende a mensagem que aquela pessoa, já entende o lugar daquela pessoa
e se o bastão é um ou se o bastão é outro, o significado daquele bastão. As joias de ouro, também, né, o ouriço, os peixes, os répteis também têm uma série de significados importantes na construção das identificações dos poderes, da construção das identidades dessas populações e do reforço do poder real, né? As insígnias estão sempre reforçando a autoridade do rei e esses mecanismos que o rei e os sacerdotes têm de conectar os mundos. Aí é interessante porque é uma fotografia, né? Então fica uma coisa assim que não há muita... Quer dizer, há a interpretação do fotógrafo e a nossa interpretação, mas a interpretação não é tão presente como numa gravura, né? A interpretação do criador. Então a gente tem uma rainha-mãe, e me surpreende a juventude dessa rainha-mãe, né? Porque... e ela está coberta de joias. Então aquelas joias que a gente viu que são peças que estão nos museus, aqueles anéis, eu trouxe poucos, mas então os colares, os anéis, a sandália também tem ouro. Esse tipo de tecido, que é o kente, é um tecido também que só a elite pode usar. Então a gente vê a rainha com os seus... a sua corte, digamos assim, né? As pessoas, os pajens, as pessoas próximas à família real. E é interessante que aqui também a gente já vê duas pessoas ligadas ao poder central, ocidentalizadas. Então, esse período já onde a Inglaterra, no caso, os poderes europeus já estão transmitindo formas culturais deles para os membros da elite local, e essa elite local será uma reprodutora dessa ocidentalização no âmbito das tradições, né? Isso é Costa do Ouro, né? Aqui os Axante, aqui a gente tem o antigo Daomé, aqui a gente tem os Yorubá, Ifê, Ilexá, Ijebu, aqui a gente tem os Yorubá mais do norte, Oió, aqui é o Salândia, que já são outra etnia bem mais diferenciada desses povos daqui, que estão mais ligados àqueles circuitos do deserto. Aqui a gente tem o delta do Níger com uma multiplicidade de etnias, itsequiris, ijos e bibios. Aqui a gente tem os Camarões e aqui já começa um outro complexo banto. Então essa região dos Axante, do antigo Daomé, da Yorubalândia, do Benin, da delta do Níger, é uma região extremamente diversificada em termos culturais, linguísticos, uma variedade de populações e muita densidade populacional. Por isso, os traficantes de escravos vão privilegiar, essa vai ser chamada de Costa dos Escravos, no século XVIII. Aqui a gente tem uma multiplicidade de postos, de fortalezas e postos de comércios de escravos. Porque essa fragmentação política e essa diversidade cultural facilita as guerras entre essas sociedades. E o escravo é o prisioneiro de guerra por excelência, ou o condenado pela justiça. Eu não vou dar aula sobre escravidão, mas já fica desde já o alerta de que, mas os africanos escravizavam seus irmãos? Não, o seu irmão às vezes é escravizado quando ele é um condenado da justiça. Eles escravizam os seus inimigos, porque a gente tem que acabar com essa história de pensar que a África é uma unidade. É uma região muito densamente povoada e com muitos atritos políticos e guerras de expansão, e principalmente a demanda, né? Não é porque a gente está dizendo que existe conflito que produz escravo, tanto que esses escravos daqui eram levados lá para o mundo árabe antes da chegada dos europeus. Mas não é porque existe isso que a gente vai ignorar a responsabilidade central da demanda europeia por escravos, né? Então, se não houvesse quem comprasse mais e mais e mais e mais para vir trabalhar nas Antilhas, na América, não teria a intensidade de tráfico que teve. Teria esse tráfico que era um comércio de gente... E a mesma ideia de escravo, né? Tem que pensar, porque
É diferente o escravo da América do que a gente chama de escravo, seja no norte da África, seja nessa região mais equatorial, mais tropical. Aqui, então, a gente tem algumas sociedades muito interessantes e muito ricas e algumas com mais informações, como o Benin. O Benin, quando os portugueses chegam nessa costa, no final do século XV, ele é visto como um reino, o reino do Benin. E essa é uma gravura da segunda metade do 17, que retrata o Obá do Benin, o seu palácio e a cidade, a capital do Benin. Aí a gente tem descrições de viajantes, porque tem português na cidade do Benin no início do século XVI, 1500 e alguma coisa. Inclusive o Obá do Benin aceita o cristianismo no início do 16. Na verdade, a aceitação do cristianismo ali foi só para estreitar a relação com aqueles novos comerciantes. Esses comerciantes brancos que chegam pelo mar, eles são vistos com muito gosto por essas sociedades. Eles trazem uma série de mercadorias novas, desejadas, que vão engrandecer o poder desses chefes. Então aqui a gente tem nessa gravura uma série de elementos importantes para explorar o que seja um reino africano do século XVII, do século XVI, do século XVII, do século XVIII. Ele está estruturado em torno de uma capital, que é um aglomerado urbano, e que quando a gente não tem a gravura e o registro do narrador, às vezes a gente tem as escavações arqueológicas. Nesse caso, cercada de muralhas, com fosso, as casas calçadas de cacos de cerâmica, o palácio enorme, cheio de compartimentos labirínticos, onde até chegar à Câmara Real tinha que passar por uma série de guardas. Uma arquitetura típica de terra, parede de terra, né, batida com estrutura de... é o nosso pau a pique, mais ou menos, né, o sopapo, cobertura de folha, as torres encimadas por aves de metal. Os ritos que acompanham a aparição pública do Obá, a roupa que o Obá veste, as peles, o adereço na cabeça, tudo insígnia de poder, os leopardos que acompanham a procissão do Obá, os músicos que tocam, os seres excepcionais que são tidos como importantes para estarem perto do Obá, porque são comunicação com o mundo dos espíritos, como os anões, os albinos, os aleijados, os com alguma deformação, o exército do Obá que o acompanha montado no cavalo, e as atividades ali atrás, atividades da vida cotidiana. Então, essas sociedades, elas comportavam hierarquias bastante expressivas, quer dizer, diferenciação social, um corpo de funcionários reais, o chefe da guerra, o chefe do comércio, o que vai cobrar impostos, representação das províncias, dos territórios subordinados à capital, na capital, e acumulação de riqueza e de objetos, coisas que expressavam o poder, né? Sempre os músicos e os rituais cercando, como come, como bebe. No caso do Benin, até há uma produção artística, como se diz hoje, muito considerável e que foi só passada a ser conhecida pelo Ocidente e a ser coletada no final do século XIX com as invasões coloniais. São objetos que retratam os antigos chefes, aquelas cabeças são usadas nos altares com essas presas de elefante esculpidas, aqui os bastões de mando e os sinos que fazem um som, que compõem esse ritual de abertura dos canais de comunicação com os ancestrais, né? Então, isso todo chefe, no caso esse Obá, tem o seu altar com as cabeças dos ancestrais, e essas placas que hoje estão nos museus europeus
elas eram decoração dos palácios, né? Então, nas colunas, nas paredes, nos cômodos reais, eles eram cobertos dessas placas. Aqui retrata o próprio palácio dos soldados, aqui retrata um português, que são placas de um apuro técnico sofisticadíssimo. Elas são chamadas de placas de cobre, nem sempre elas são cobre, elas são ligas de cobre. E a técnica com a qual elas são feitas é uma técnica que a Europa só foi conhecer no final do 19. Rodin usava essa técnica, né? E isso tudo foi levado principalmente para a Inglaterra, e elas são documentos para a gente analisar a sociedade, as insígnias. É muito interessante aquilo que eu falei para vocês do passado e do presente convivendo, essa placa especificamente, né? O tamanho grande significa a importância. Não é que eles não sabem perspectiva, não sabem porque não fazem, não é um instrumento útil ou adequado ao tipo de pensamento deles. O grande é o importante, o pequeno é o menos importante. Tanto que o cavalo aqui, que é menos importante que o obá, ele é pequenininho, né? E hoje a gente tem, né, uma fotografia de 64, o obá Akeizua II. Esse Benin é na Nigéria, outra coisa que tem que ficar clara, o reino do Benin é na atual Nigéria, o atual país Benin é onde era o antigo Daomé. Então, o Daomé se localizava no atual Benin, e o antigo Benin se localiza na atual Nigéria. E é interessante a gente ver que isso aqui, as lanças por baixo da qual o obá passa, os adereços, as placas de marfim, o tecido de coral da placa do século XVII, XVIII. Né? A cidade do Benin, uma gravura, só para ver a dimensão, né, desse agrupamento populacional. Um pouco ao norte a gente tem aí vida da aldeia em Idá. Aqui a representação do chefe, a corte do rei de Idá é a legenda, né? The Court of the King of Idá. Eu reproduzi a legenda entre aspas para a gente ver como a terminologia europeia é utilizada para descrever o que os europeus retratam na África. É claro que esse chefe tem um título próprio à sua cultura, e eu não sei qual é, e a corte também deve ter um nome, né? São os conselheiros, mas o europeu fala a corte e seu. Aqui então a gente falou de Idá, já com uma presença muçulmana maior. Oió, tudo isso é Yorubá. Oió, o Benin está aqui, né? Nigéria está aqui, o Daomé está aqui, Benin de hoje, e Oió, que também é Yorubá islamizado no final do século XVIII, e Oió vai ser importante para a gente também por conta dos escravos que vão para a Bahia. Essa região aqui é a região dos escravizados que vão para a Bahia no final do XVIII, no XIX principalmente. Então, é importante a gente esmiuçar essa região porque ela diz respeito à nossa formação, né? Muito do que nós somos, em vários aspectos, né, está ligado a essa região. Ioió, ainda em Yorubá, mas já ligado ao islamismo, e os alçás que vêm para a rebelião, que fazem a rebelião dos malês, são dessa região. Portanto, escravizados africanos que chegaram no Brasil no 19, entre eles haviam muitos muçulmanos. Na Bahia existia uma comunidade africana muçulmana forte, que desaparece no final do 19 e no 20. No início do século, João do Rio ainda fala no Rio de Janeiro de escravos muçulmanos. Aqui, ou de descendentes de escravos. Aqui, Oió, já no momento de relações, estabelecimento de tratados diplomáticos que vão abrir as portas para a colonização. Mas eu acho interessante para a gente ver uma fotografia onde esse tipo de construção dos telhados do Palácio Real e os guarda-sóis estão presentes. As roupas
islâmicas, né? Ao mesmo tempo um africano vestido de ocidental e, claro, o emissário inglês aqui. E hoje, né, uma cerimônia dedicada aos chefes locais no Benin nessa data, 1966. Aqui é o atual Benin, antigo Daomé. Quer dizer, esses chefes são chefes de tradição daomeana, Fon, que hoje habitam o país Benin e que ainda mantém uma série de cerimônias, né, adequadas ao lugar de chefia deles.